E amém? Vamos aplaudir o Senhor? Bem forte, se for para Ele é bem forte, irmãos. Aleluia! Às vezes a gente pega a mania de bater palma, mas a gente bate por bater palma. A gente não bate palma para a oração do pastor, não bate palma para o louvor, a gente bate palma exaltando a Deus, glorificando a Deus pelas vidas, pela vida do meu irmão, pela, muitas vezes, a unção de Deus na vida do irmão. Isso tudo, né? É ou não é verdade? Então vamos lá, irmãos. Hoje nós chegamos no último capítulo do livro de João. Último capítulo, irmãos. Então hoje chegamos no 21. Na semana passada, nós falamos no 20 ali, onde nós vimos sobre a ressurreição de Cristo, aonde ele aparece ali primeiramente para Maria Madalena e aquelas mulheres que foram junto ao sepulcro, e logo após ele também se apresenta, aparece aos discípulos, quando os discípulos estão confinados dentro de uma casa, com medo, ele atravessa aquelas paredes, mesmo com um corpo realmente em carne, existia osso, mas mesmo assim ele passa no poder por aquelas paredes e entra para dentro daquele lugar onde eles estavam, e ele diz a frase: paz esteja convosco. Pois por quê? Porque a necessidade era emergente de paz, eles precisavam de paz, estavam com medo, estavam atribulados. Então, aí dentro desse cenário nós vimos bastante coisas, e eu te convido, você que não estava aqui no domingo passado, a assistir essa mensagem pelo canal da igreja no YouTube, amém? Você pode desfrutar no conforto da tua casa, pode preparar aquele chimarrão, aquele mate, né? Aquela pipoca, pode sentar com a mulher, não vou dizer nega véia, né? Com a mulher do teu lado, com a tua princesa, com o teu príncipe, no conforto da tua casa, e deixar Deus falar. Coisa boa a gente ouvir o Senhor falando conosco. Amém? Dito isso, vamos para esta noite, então, quero trazer como tema da palavra de hoje: ele remonta cenários em nossas vidas. João capítulo 21, versos 1 ao 13, eu vou ler de primeira. Vamos lá então. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Não pegaram nada. João, ele registrou outras das várias aparições de Jesus após ser ressuscitado. Essas aparições aos seus discípulos. Então esta aparição que a Bíblia está relatando, ela ocorreu no mar da Galileia, ou no mar de Tiberíades. Em Mateus 28:16, você pode conferir na tua Bíblia, também há um registro de uma aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos na Galileia. Então aqui, irmãos, para nível de entendimento, e de muitas vezes a gente não consegue se conectar com a Bíblia, Tiberíades era a forma pela qual os romanos chamavam o mar da Galileia. Vamos botar que nem aqui, nós temos o Cassino em Rio Grande. A mesma água do Cassino, ela banha também Santa Vitória. É o mesmo mar, só que lá é chamado Praia do Hermenegildo, e aqui é chamado Praia do Cassino. Da mesma forma que aqui na Galileia, de um lado eles chamavam dessa forma, e da outra forma
do outro lado, aonde estavam os romanos, era chamado de Tiberíades. Por quê? Porque era uma homenagem e era o nome do imperador Tibério César. Então, para nível de informação, trata-se do mesmo lugar. Então, aqui no versículo 3, aonde começa realmente o entendimento dessa noite, quando Pedro chega e declara: vou pescar. Alguns acreditam que Pedro ele estava errado ao ir pescar. E que este foi um retorno comprometendo a antiga, ou melhor, comprometido ainda com a antiga ocupação. Agora abre comigo, vamos juntos, no Evangelho paralelo, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 18 ao 20. Vamos olhar esse texto, que ele vai trazer luz para aquilo que nós já lemos aqui. Mateus capítulo 4, 18 ao 20 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Baseado nesse texto, irmãos, muitos entendem que eles voltam a pescar e que não era isso que Jesus tinha para eles. Agora pense comigo, vamos entrar para dentro da narrativa bíblica, para dentro do contexto histórico. Antes da crucificação de Jesus, as necessidades dos discípulos, daqueles que seguiam a Cristo, elas eram supridas pela caridade das pessoas, pela oferta generosa, voluntária. Olha comigo aí Lucas capítulo 8, versos 3. Lucas 8, 3. Olha comigo aí. Diz assim: Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então aqui tem uma informação de onde vinham muitas vezes os recursos para eles se alimentarem, para eles se deslocarem, aonde essas mulheres elas investiam no ministério de Jesus e os seus discípulos. Agora, o que podia estar acontecendo aqui? Era que após a morte de Jesus, essas ajudas elas tenham cessado, tenham sido encerradas. Ou seja, Jesus morreu, nós estávamos realmente injetando, em Jesus e os discípulos para que eles proclamassem o Evangelho, para que eles falassem. Jesus morre. Talvez essas pessoas tenham parado de realmente continuar ofertando. Então essa era a fonte de apoio que os discípulos tinham, e ela podia ter acabado. E para mim, na minha opinião, eu creio que ela acabou. Então vem agora uma pergunta para nós: o que fazer agora? É o que Pedro pensou. Pedro já tinha tido um encontro com Jesus. Jesus ressurreto tinha aparecido para Pedro naquele ambiente quando eles estavam trancados. Jesus prometeu que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, e que a partir dali ele iria embora e mandaria um Consolador. Então Jesus predisse tudo. Mas mesmo assim Pedro ainda estava culpado e desacreditado. Então Pedro pensa: eu vou voltar à minha velha prática de sustento, que era a pesca, a forma que eles se mantinham. Isso para mim, irmãos, isso me mostra que Pedro e os outros discípulos, eles estavam incertos quanto ao que deveriam fazer em seguida. Ou seja, o que fazer agora? Vamos lá, vamos pensar juntos, irmãos.
Pedro realmente aqui parece estar desanimado, até porque acabara de o que? Negar Jesus. Jesus tinha dito para ele que ele iria o negar, e isso acontece. Pedro então está diante da realidade. Então Jesus aparece para eles ressurreto, e Pedro permanece do mesmo jeito, conforme eu tinha falado. E sabemos que uma pessoa, quando ela está desanimada, ela desacredita do propósito, ela enfraquece na fé, e muitas vezes ela volta a fazer coisas que já havia passado ou abandonado. Ou só eu? Volta a ter hábitos novamente que realmente já havia vencido, já havia deixado para trás. Então aqui Pedro parece ser alguém que está infeliz naquele momento. Pedro está desiludido consigo mesmo. Pedro está desacreditado e esquecido daquela promessa de que Deus, através da vida de Cristo, ele disse: eu não quero mais te fazer somente pescador de peixe, agora eu vou te fazer um pescador de homens. E olha que interessante que Pedro está amargurado com tudo isso. E a amargura, irmãos, ela contamina a muitos. E Pedro vai e leva outros 6 com ele. Olha, é o que diz a tua Bíblia ou não? Quando disse Pedro: eu vou pescar, os outros disseram: nós também vamos. Por quê? Porque Pedro era um cara influente. Pessoas que influenciam outras, elas têm o poder de influenciar para o bem, mas também influenciar para o mal. Pessoas são capazes, e que têm essa capacidade de influência, elas podem levantar vidas e fazer vidas serem renovadas e buscarem a Cristo. Mas também, quando essa pessoa está desanimada, muitas vezes ela pode passar isso para aqueles que estão ao seu redor. Segue comigo, versículos 4 ao 6 agora. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Note que a narrativa bíblica, ela diz que eles não o reconheceram. A palavra de Deus, ela declara, ela diz que Jesus tinha o mesmo corpo, a mesma aparência, porém agora glorificado. Talvez ali, na distância que eles estavam, poderia ter uma névoa, poderia ter uma espécie de uma cerração, ao qual eles não identificavam Jesus. Ou pode ser até mesmo um momento de preocupação, ou até mesmo de cansaço, de fracasso, que eles tinham passado naquela noite, que eles nem prestaram atenção em quem estava lá na praia. Agora, olha só, irmãos, é maravilhoso pensar que Jesus apareceu aqui aonde? No trabalho deles. Jesus estava interessado em toda a vida deles. Jesus não apenas estava interessado quando eles participavam do que era serviço religioso, do que era envolvido somente com as coisas da igreja. O que Jesus estava mostrando aos homens era seu interesse de estar junto de nós, junto deles e junto de nós. Jesus quer estar sempre junto conosco. De que forma? De qualquer jeito? Não, mostrando seu poder, porque foi isso que ele fez aqui. Joguem pelo lado direito e aquela rede ficou cheia. Jesus quer fazer parte dos nossos dias, do nosso trabalho.
Ele quer estar junto, Ele quer mostrar poder através das nossas vidas, através da sua palavra, através de quem Ele é, irmãos. Sabe aqueles lugares que você diz, mas eu trabalho num lugar comum? Pois é, deixa eu te falar, lugares comuns. Jesus quer realmente estar junto e manifestar o seu poder. Você acredita nisso? Você crê nisso, irmão? Por isso que ele diz, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Jesus repete o que fez em Lucas. Abre comigo, Lucas capítulo 5, do 1 ao 11, e verifique, eu não vou ler. O que relata em Lucas capítulo 5, versos 1 ao 11? A mesma coisa que relata aqui. Eles estavam uma noite inteira pescando e não pegaram nada. Jesus chega e diz para eles, joguem a rede pelo lado direito novamente do barco, vocês vão pescar, realmente vocês vão encontrar. Então, a pesca milagrosa, ele faz lá atrás e mostra ali também o propósito, porque ele realiza aquela palavra e diz para eles, façam isso, joguem a rede do lado direito. Eles pegam aqueles peixes, logo após ele chega e diz para eles, mas eu tenho um propósito maior para vocês. Eu não quero que vocês sejam pescadores de peixe somente, eu quero que vocês sejam agora pescadores de homens. O que significa isso? Aqui ele monta, preste atenção, ele monta o mesmo cenário. Ele remonta o mesmo cenário para trazer aqui agora a restauração e o renovo do propósito. Ou seja, eu vou fazer igual para lembrar vocês, principalmente tu, Pedro. Tu está desacreditado. Lembra da pesca milagrosa que eu fiz lá atrás? Eu vou fazer de novo. Lembra do que eu falei que eu tinha te levantado para ser pescador de homens? É isso que eu estou te dizendo, porque logo adiante ele vai dizer para Pedro, cuida das minhas ovelhas. Esse relato aqui, ele ilustra o relato de Lucas, o princípio de que nunca devemos ter medo de mudar o nosso método. Ou seja, a forma que eles estavam pescando, nas duas vezes, eles estavam pescando de uma forma e não estavam pegando nada. E aqui mostra que nós não devemos ter medo de mudar a forma, a maneira, o modo, desde que esteja na direção de Jesus, naquilo que Ele está dando. Não tenha problema de recuar, não tenha problema de mudar, não tenha problema de tentar de uma forma diferente. A minha vida não está andando, as coisas não estão acontecendo, o propósito não está se cumprindo. Ouça a voz de Jesus. Talvez você esteja jogando a tua rede, ou seja, fazendo coisas no teu esforço. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo na tua vida, você não enxerga o propósito, porque talvez você esteja lançando a rede do lado errado, você esteja buscando de forma errada. E esse texto ele é muito claro, porque ele mostra a diferença entre fazer o trabalho sem a orientação divina e com a orientação divina. A diferença de quem ouve a Deus e quem não está ouvindo a Deus. Aqui existe uma mensagem central, e ela é que Jesus ele cuida dos seus discípulos mesmo após a falha. Você pegou isso? Os discípulos falharam, sim ou não? Mas Jesus ele cuida, continua cuidando. Ele provê aquela pesca, ele traz o peixe e bota na brasa para eles comerem, provê a refeição para eles ali também. Ele cuida dos seus discípulos mesmo após a falha, e que o seu chamado ainda permanece válido. Olhe para mim aqui.
Talvez você hoje nessa noite esteja como Pedro e como os discípulos, se ocupando com aquilo que Jesus já disse para você abandonar, voltando a fazer coisas que Jesus já disse que não é mais isso que Ele tem para ti. Se você recebeu uma palavra de Deus, Ele me usa nessa noite para te entregar novamente e dizer que Ele renova sobre a tua vida. Se tu tem palavra de um chamado, de algo que Deus falou contigo, Ele não desistiu, esse chamado permanece válido. Ele te visita com essa informação novamente para te levantar. É Bíblia, é palavra de Deus que diz isso. Quem tem palavra de Deus aqui? Sabe aquele homem quando tinha o seu servo doente? Jesus libera uma palavra de cura. E ele diz: Jesus, tu nem precisa entrar na minha casa, porque eu nem sou digno que tu entre na minha casa, mas basta uma palavra do Senhor. Ei, você, uma palavra de Deus muda a tua vida, irmãos. Uma palavra que você realmente deixa cair no teu coração e realmente crê, ela muda a tua vida. Ela muda. Aí nem o diabo acredita, porque vocês não acreditam, irmãos. Nem para dar um glória a isso, nem para dizer é verdade, glória a Deus, é isso aí, Jesus. Se você não acredita, irmãos, quem é que vai acreditar? Você acredita? Vou te dar uma oportunidade. Você só precisa de uma palavra. Pô, não entenderam? Vamos de novo. Você só precisa de uma palavra. Super ensaiadinho. Mas é verdade, irmãos, a gente tem que reagir. Talvez muitos de nós estejam como Pedro, como os discípulos, já não acreditam mais, já desanimaram. Versículo 7 até o 11 diz assim: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é João, né? É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Note aqui, irmãos, que mais uma vez Jesus, ele remonta mais um cenário. Quando Pedro nega Jesus, abre comigo, João capítulo 18, verso 18. João 18, verso 18. Diz assim: fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Esse era o cenário quando Pedro por mais 2 vezes nega Jesus. Ambos os cenários, eles tinham ali fogueira, ambos os cenários tinham ali brasas, e ambos os cenários tinham pessoas. Jesus remonta o cenário que Pedro negou-lhe, dando agora a ele a oportunidade de fazer tudo diferente. Sabe que há um tempo atrás, na minha caminhada de fé e da pastora, na nossa jornada,
em um lugar onde nós envergonhamos pessoas, onde nós naquele dia fizemos o que não deveria e envergonhamos a Cristo. Um dia eu estava pregando sobre esse capítulo em uma igreja lá no final lá como é que é lá? Sangafuna. E eu estava pregando a palavra, e no momento que eu fui chamar o pessoal para frente, citando essa oportunidade que Deus estava montando, cenário de que pessoas realmente onde envergonharam a Cristo poderiam agora ir nesse lugar novamente para exaltar o seu nome, porque Deus criava isso novamente, e as pessoas sabiam do que estava sendo falado para cada um. O Espírito Santo falou comigo na hora que eu estava liberando a palavra. Ele disse: tu vai ter que voltar lá aonde tu me envergonhou, porque eu vou remontar o cenário novamente. Então a palavra, antes de ser para ir, ela sempre é para cá, irmãos. Pare de pensar que a palavra não fala conosco. Primeiro ela nos esmaga, primeiro ela nos confronta, para depois ser largado para a igreja, irmãos. Então eu e a pastora chegamos lá, paramos o carro na frente da casa dos nossos pastores, primeiros pastores que a gente teve, ali na casa onde tinha começado tudo, onde tinha dado tudo errado, onde Jesus não tinha sido exaltado com aquela conversa, com aquela forma que foi o desfecho daquela noite. Nós paramos o nosso carro, o pastor estava na casa, a mulher dele tinha saído, e ele viu que nós estávamos, mas ele não abriu. E aí nós ficamos esperando, e aquilo deu meia hora, e eu e a pastora já conversando: vamos embora, não vamos ficar esperando. Em que a gente foi virar a chave para partir, vem o carro e entra na frente e para na garagem, e a gente pôde ali realmente, naquele cenário que foi montado novamente, a gente glorificar a Deus e fazer o nome de Deus ser engrandecido, o nome de Jesus ser colocado num lugar de honra. E a gente pediu perdão, reconhecemos nossos erros. Quais são os cenários que você envergonhou Jesus? Não esqueça que Ele vai montá-los. Ele muitas vezes vai dizer: mas parece que as coisas estão se repetindo. Não parece, estão. Jesus está fazendo coisas novamente para que você venha realmente consertar os erros da tua caminhada. Deus perdoa, mas muitas vezes nós precisamos dar às pessoas o que é direito delas. O que Zaqueu fez? Jesus perdoou Zaqueu, sim, mas Zaqueu entendeu que ele precisava restituir as pessoas, porque ele defraudou, ele prejudicou, ele trouxe prejuízo para as pessoas, e ele foi impactado pela glória de Deus e voltou atrás. E você e eu? Será que eu e você não temos ambientes e pessoas que é onde nós envergonhamos o nome de Jesus? Porque quando nós fizemos o que nós queremos e não o que a Bíblia fala, nós envergonhamos a Cristo. Mas não interessa, eu sou assim, eu não levo desaforo para casa. Deixa eu só te falar uma coisa: está perdendo tempo, porque o teu Senhor não é Jesus que é manso, que é humilde. E às vezes a gente tem essas coisas que vêm lá de trás. Eu não sou aquele que leva desaforo para casa. Quem sou eu para pedir perdão? Aqueles que não perdoam não serão perdoados. Então é noite da gente pensar: será que existe algum cenário que Jesus está me mostrando, que eu envergonhei Ele e Ele quer remontar novamente? Ele quer me dar a oportunidade de voltar lá. Só que existe uma forma também. Note que quando Pedro nega Jesus, ele nega diante de pessoas. Sim, não era só ele, Jesus. Jesus monta um cenário com pessoas agora para que ele pudesse realmente pedir perdão, reconhecer os seus erros. Muitas vezes, nós nos nossos perdões genéricos, nós ofendemos pessoas, machucamos pessoas, muitas vezes colocamos pessoas em evidência com grosserias, com alguma coisa, manchamos a reputação delas diante do coletivo e queremos pedir perdão no individual.
Não é assim. Se um dia você pecar contra uma pessoa, tiver 2, 3 pessoas junto, você, numa hora que você reconhecer que você pecou, você vai lá e chama aquelas 2, 3 pessoas e pede perdão para essa pessoa diante delas. Esse é o perdão verdadeiro. Porque muitas vezes temos vergonha da nossa reputação, mas já fizemos errado. É muito mais bonito uma pessoa que realmente reconhece que nada é e diz: realmente eu errei, mas eu estou vindo aqui porque Jesus me ensinou que eu preciso ser como Ele é, perdoar como Ele perdoa, amar como Ele ama. Não podemos pedir perdão no individual quando cometemos uma falha coletiva. Versículos 12 ao 14. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Olha que interessante. O que Jesus disse para eles? Venham comer. O que novamente me impressiona, irmãos, é a forma de servo de Jesus. Mesmo em sua ressurreição, Ele preparou tudo para seus discípulos. Sabe aquela mãe que muitas vezes o filho não quer fazer nada e a mãe vai lá e toma e faz as coisas para ele? Aquela mãe que, quando o filho está chegando em casa, não tem o que comer, muitas vezes ela levanta para fazer. É essa forma que Jesus fez. Jesus se preocupou antes. Mas deixa eu falar uma coisa: não vai ser sempre assim, viu, mãe? Não vai ser sempre assim, que também não é certo. Tu não foi levantada para ser escravo do teu filho. E está na hora, muitas vezes, do filho honrar a mãe. Amém? Que não é só de cima para baixo, é de baixo para cima, de cima para baixo. Na hierarquia de pai e mãe, a honra tem que ser uns aos outros. Amém? Vamos entender isso. Porque se tu não preparar o teu filho para o mundo vai bater sem dó nele. Se você não mostrar para ele que o mundo é difícil, que as coisas são assim, que existe luta, que existe sacrifício, que existe trabalho, que existe renúncia, se você não ensinar, o mundo vai ensinar. Só que sem misericórdia que um pai e a mãe têm. Versículos 15 ao 19. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, olha agora, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Essa parte desse capítulo, ela é muito conhecida, muito pregada, e muitos pregadores aqui, eles falam sobre a troca de palavras no sentido grego para a palavra amor. Existe aqui realmente a diferenciação aonde Jesus fala para Pedro: tu me amas, quando ele diz um amor ágape, um amor sacrificial, e Pedro responde para ele no amor filéu, que é um amor de amigos, um amor de irmãos. E aí, na 2ª vez, Jesus pergunta no ágape de novo: o amor ágape, tu tem um amor por mim sacrificial? E Pedro diz: não, eu gosto de ti, eu tenho um amor de irmão, de amigo. Não é para esse ponto.
Na terceira vez, Jesus vem, troca e diz para ele: tu me amas com amor de irmão, de amigo? E aí Pedro responde que sim. Jesus baixa aquele, entre aspas, aquele padrão de amor, mas não é isso que eu quero falar. Não que isso esteja errado, mas eu quero me deter no que diz o texto. Somente no que diz o texto. E qual foi a pergunta de Jesus para Pedro no versículo 15? Volta para mim, por favor, Rivael. Vamos nos deter ali. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? O que diz ali? Depois, mais do que? Por que Jesus, se Jesus nunca quis estimular a competição, a comparação, Jesus nunca quis estimular a discórdia, por que ele faz uma pergunta como essa? Você me ama mais do que a estes? Do que esses, ou melhor? Olha comigo Marcos capítulo 14, verso 29. Marcos 14, 29. Diz assim: Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Versículo 30, que eu não marquei aqui, de Marcos, ele vai dizer: Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda hoje, essa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. João 13, 37 para mim. Olha o que diz. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Nesses 2 versículos, o próximo nós vimos que era Jesus predizendo que Pedro iria o negar. Agora, olha esse aqui, Mateus 26, 34, 35. Mateus 26, 34, 35. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E olha o que Pedro diz para ele agora, é o inverso. Primeiro Jesus disse que ele ia negar, e agora Pedro diz: Pedro, porém, declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então o que Jesus está aqui com aquela pergunta para Pedro que ele está fazendo? Jesus está lembrando ele. Lembra, Pedro, você me disse que jamais me negaria. Você me disse que jamais me abandonaria, que morreria por mim. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, você realmente me ama mais do que esses discípulos? Jesus não perguntou a Pedro: você sente muito por ter errado? Ou você promete que nunca mais vai fazer isso, Pedro? Não. Jesus desafiou Pedro a realmente amá-lo. Depois que Jesus perguntou a Pedro, ele respondeu. Depois que Jesus perguntou a Pedro, respondeu. Jesus deu 3 vezes a Pedro uma instrução sobre como ele deveria agir em relação ao povo de Deus. A ideia era que Pedro pudesse demonstrar seu declarado amor por Jesus, alimentando e cuidando das ovelhas de Jesus. E é interessante que Jesus ele deixa muito claro para Pedro que as ovelhas eram suas e não eram de Pedro. Tem pastor aí que diz que as ovelhas, as minhas ovelhas, né? Essas são minhas ovelhas. Ovelhas, são nossas ovelhas lá da igreja. As ovelhas são do bom pastor Jesus Cristo. Não é de Pedro, não é de Paulo, não é de César, não é de pastor Igor, não é de nenhum pastor terreno. É do sumo pastor Jesus Cristo.
Então aqui, interessante que Jesus restaurou Pedro na presença dos outros discípulos, fazendo com que ele enfrentasse diretamente o seu ponto de falha, traz à tona. Então Jesus desafiou a Pedro a colocar os olhos na obra que enfrentaria logo à frente. Interessante, né? Que Pedro, ele tinha negado Jesus quantas vezes? Quantas vezes tinha negado Jesus? 3 vezes Pedro negou Jesus. E agora Cristo lhe dá uma oportunidade de reparar sua falta, através de uma confissão, novamente, por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, tu me amas? Olha o final do versículo 17 ali. Versículo 17 de João, capítulo 21, verso 17. Diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Olha bem, olha como já mudou. Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Ou seja, tu sabe que o meu amor por ti ainda não é esse amor sacrificial. Tu sabes mais do que eu, que realmente eu te negaria, e que realmente o meu amor não era como eu pensava, porque Pedro pensava que amava Jesus mais do que realmente ele o amava. Às vezes eu e você pensamos que amamos Jesus realmente mais do que realmente a gente ama. Está entendendo? Pegou isso? Tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Pedro entendeu que Jesus o conhecia melhor do que ele mesmo. Sabe esse teu coração? Sabe o meu coração? O teu coração a gente acha que conhece. Enganados nós estamos, irmãos. Quem conhece realmente nosso coração é o Senhor. Versículos 18 e 19. Digo-lhe a verdade. Agora olha só. Ou seja, tu sabes, né, que eu não te amo ainda desse jeito. Então agora Jesus vai dizer para ele que ele vai conseguir amar ele com esse amor ágape, com esse amor sacrificial. Versículo 18 e 19. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Jesus falou do passado de Pedro, lembrando que os dias da juventude, quando ele fazia o que queria, aonde ele decidia por sua própria vontade o que ia fazer, o que não ia fazer. Mas aqui também Jesus está preparando ele e diz: eu estou te preparando para o teu futuro, quando o outro vai cingir você, vai vestir você, e ele vai te levar para um lugar que você não gostaria de ir. Um lugar onde você vai ter as mãos estendidas e você vai ser crucificado em uma cruz. Aqui Jesus já estava antecipando a morte que Pedro glorificaria a ele. Olha só uma frase aqui. Os escritores antigos, Eusébio, Prudêncio, Crisóstomo e Agostinho, afirmam que, cerca de 34 anos depois disso, Pedro foi crucificado e que considerou algo tão glorioso morrer por Cristo, que implorou para ser crucificado com a cabeça para baixo, não se considerando digno de morrer na mesma postura em que o seu Senhor o fez. O cristão, irmãos, ele na sua morte, ele pode glorificar a Deus. E Pedro glorificou Jesus até mesmo na sua morte. Versículos 20 ao 23.
Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Pedro estava indo tão bem, irmãos, mas quando diz: Senhor, e quanto a ele? E quanto a João? A primeira resposta de Pedro não foi dizer: sim, Jesus, sim, eu sei, eu vou até o fim, e se tiver que morrer assim, eu vou morrer assim mesmo, que nem tu está dizendo. Mas olhou para o outro discípulo, ou seja, tá, eu vou para uma fria dessa, o que tu vai fazer com esse outro? Eu vou ter que morrer, as pessoas vão me cingir e eu vou ser levado à morte, mas o cara ia seguir. A primeira resposta de Pedro ao desafio pessoal de Jesus foi desviá-lo, perguntando se o que Jesus queria fazer, o que ele faria em relação àquela outra pessoa. O Senhor disse a Pedro que ele deveria se concentrar na vontade de Deus sobre a sua própria vida, e não na vontade de Deus sobre a vida das outras pessoas. Diga assim comigo: Pedro, diga comigo, Pedro representa muitos de nós. E com ele, Jesus? E com o outro? Por que com ele é assim e comigo é assim? Por que tu abençoa esse dessa forma e a mim tu não me abençoa? O que o Senhor vai fazer com a vida daquele ali? Preste atenção nisso. A comparação é algo diabólico. Sabe por que ela é diabólica? Porque ela gera competição, ela gera ciúmes, ela gera inveja, ela gera perseguição, ela gera muitas vezes divisão. Por isso que Jesus responde para ele, no final do versículo 22, ele diz: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Ei, deixa eu falar uma coisa, cuida da tua vida. Eu preciso cuidar da minha vida e você da sua. No sentido não que você não vai ajudar as pessoas, que você não vai cuidar das pessoas, não é nisso. Mas no que se refere ao que Jesus está fazendo, se está sendo alguém que está abençoando a pessoa, que você olha e diz: ah, Jesus está de brinquedo comigo, ele abençoa e eu não. Tem propósitos diferentes, tem níveis de renúncia, tem coisas que ele vai pedir para você, e as coisas muitas vezes difíceis e negativas, elas estão muitas vezes trabalhando na tua vida, porque ele tem um grande propósito de usar você para muitas vezes levar outros à cura. Então não compare, então não olhe para o outro e queira muitas vezes se importar no sentido, ficar prestando atenção. Asaf, no Salmo 73, ele diz que eu olhei para o ímpio e os meus pés quase resbalaram. Por quê? Porque ele começou a olhar o ímpio prosperando, o ímpio tendo vida boa, e aí ele pegou e disse: mas como eu estou te servindo? Eu estou todos os dias aqui no templo, naquele tempo, e os pés dele quase resbalaram. Então, irmãos, não fomos chamados para olhar para os outros. A tua cruz, ela tem as tuas medidas. A minha cruz, ela tem a minha medida e não tem a medida do outro. Então pare.
Pare de comparar. Jesus foi o único que foi crucificado numa cruz que não era dele. Você quer ser crucificado no lugar de alguém? Então pare de olhar. Pare de se comparar. As medidas eram para Barrabás. A cruz era feita nas medidas dele. Jesus foi para aquela cruz com outras medidas e aquilo ficou realmente difícil para ele, porque o seu tamanho era diferente de Barrabás. A forma que ele foi preso machucou a ele ainda mais por ser preso numa cruz que não era para ele. Jesus queria que Pedro considerasse a possibilidade de que ele pudesse ter um destino totalmente diferente do de João. Pedro teve que considerar o que Jesus exigia dele. Poderia ser diferente do que seria exigido de João ou dos outros discípulos. Cutuca ele aí, ó. Cutuca ele aí. Cutuca não é para mim, hein? Eu estou vendo. Jesus disse para Pedro, versos 22, parte final. Tá pescando, irmão? Voltou a fazer. Tá pescando, voltou a fazer. Hein? Deus chamou você pescador de homens. Jesus diz no versículo 22, da parte final, ele diz para Pedro assim: siga-me você. Pedro teve que decidir por si mesmo se iria ou não seguiria Jesus, irmãos. Esse é um desafio para cada um dos discípulos de Jesus. Você é um discípulo ou você é somente um simpatizante? Você é um discípulo de Jesus? Então entenda que seguir Jesus e ser um discípulo, o teu destino muitas vezes não é o mesmo do teu irmão. O que Deus tem para a vida do teu irmão é uma coisa, para a tua vida é outra. Agora, ambos que querem ser discípulo, a oferta que Jesus dá é de uma cruz. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se não é se negar, não é que o outro tem que se negar, é tu. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e a cada dia me siga. Siga. Negue-se a cada dia, negue-se a cada dia. Nós devemos chegar à conclusão como Pedro, de que em vez de nos preocupar com os outros, o meu primeiro e mais importante trabalho é seguir meu Senhor e viver para cumprir o seu propósito em minha vida. Aí, pela falta de entendimento do que Jesus estava falando e ensinando, vamos ver agora a parte final do versículo 23, olha só. Então não estavam entendendo. Aí olha o que se espalhou. Se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. E não foi o que Jesus falou. O rumor era de que Jesus disse que João não morreria até... o rumor era que Jesus disse... Tá certo? Que Jesus não... perdão. Aí volta... O rumor era de que Jesus disse que João não morreria até que Jesus voltasse. O fato de João ser o último discípulo sobrevivente, tendo sobrevivido às tentativas de matá-lo, deu força a essa informação. Isso ilustra o que, irmãos? Isso ilustra a frequência e a facilidade com que as pessoas entendem mal. Entendem mal as coisas e com a frequência de diluir, de falar coisas que não entenderam e saem passando. Ou seja, aqui não era o que Jesus estava falando e eles continuaram dizendo: não, João não vai morrer, até a volta de Jesus ele vai estar vivo. E nunca foi o que Jesus falou. Jesus só disse: que te importa se eu quiser deixar ele vivo? Então isso é uma coisa que eu e você precisamos. Cuidado com as informações. Cuidado com aquilo que você ouve muitas vezes sem ter certeza. Aquilo que você ouve da palavra de Deus, aquilo que você aprende da palavra de Deus,
Aprenda certo para que você não seja alguém que dissemina uma mensagem que realmente não foi o que Jesus está dizendo. Aí ele vai no versículo 24 e 25 e vou finalizar. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Olha só, João aqui explica que ele era o discípulo sem nome, que foi mencionado em vários lugares, nos lugares anteriores aqui. João deu testemunho solene da veracidade do que escreveu. Seu testemunho é verdadeiro. Onde escreveu a verdade sobre Jesus, mas era impossível para ele ou qualquer outra pessoa escrever toda a verdade sobre Jesus. Jesus fez também muitas outras coisas e seria impossível escrevê-las todas. Com essa informação maravilhosa, ele nos deixa ver que há muito mais sobre Jesus do que eu e você sabemos. Amém? Vamos ficar de pé?